Porque o sexo cai numa rotina e acaba ficando sem graça? Fica comigo nesse vídeo porque esse é o tema de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e o meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E falando sobre prazer, falando sobre sexo, uma das palavras que incomodam muito os casais é a tal rotina, principalmente a rotina sexual, né? O que é importante eu falar para você? Que todo relacionamento ele entra numa rotina. Aliás, todo relacionamento não, né? A vida ela entra numa rotina. A gente entra na rotina do trabalho, do estudo, do casamento, do filho, do carro novo, ou seja, tudo absolutamente que entra na nossa vida acaba se tornando uma rotina, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente se acostuma com aquele estímulo, porque a gente se acostuma com aquela experiência. E no casamento e no sexo não é menos importante ou não é menos diferente. Então, é importante você saber que a rotina, ela vai fazer parte sempre da relação e também do sexo. Porém, há sim como deixar a relação, aí tem como deixar a relação sexual com um gostinho mais diferenciado. Porque como eu sempre brinco, né? Não é porque eu tenho que comer arroz e feijão todo dia que ele precisa ter o mesmo sabor, né? A comida do brasileiro é arroz e feijão. Mas será mesmo que precisa ter sempre o mesmo sabor? Existem sim caminhos de deixar essa relação aí mais satisfatória. E a primeira dica é o autocuidado, exatamente isso que você ouviu. Esse cuidado com o corpo, cuidado com higiene, o cuidado com o que vai vestir, com o que vai usar. E aí não é um cuidado no sentido de estereótipo de beleza ou o que as pessoas pedem em uma sociedade atual, mas é o autocuidado e até o porquê não cuidar para o outro. E eu sempre pergunto aqui no meu consultório o seguinte: há quanto tempo você não passa o perfume para o outro? Há quanto tempo você não coloca uma roupa para o outro? Débora, mas eu tenho que fazer para o outro? Eu não tenho que fazer para mim? Olha só, com base nessa pergunta que muita gente faz para mim, eu devolvo com uma outra pergunta, que é a seguinte: quando você namorava o seu parceiro, quando você namorava a sua parceira e você marcava um encontro, você tomava banho para ela, você colocava roupa para ela, você se vestia pensando a seguinte coisa: será que ele vai gostar? Será que ela vai gostar? Percebe que isso faz parte do encantamento, da erotização, e isso faz parte do autocuidado. Quando você depilava e você falava, nossa, eu estou me depilando para ele, então isso muitas vezes a gente perde no relacionamento e aí o sexo ele cai na rotina. Por quê? Porque perdeu o autocuidado. Aquela pessoa com o corpo cheiroso, aquela pessoa com uma barba feita, com cabelo cheiroso, com uma depilação em dia, isso vai sendo abandonado ao longo dos anos e isso vai afetando completamente a relação sexual. Então, por que o sexo cai na rotina? O primeiro motivo é porque a gente abandona o nosso autocuidado. A gente meio que faz o básico e a gente para de se arrumar para o outro. Gente, se arrumar para o outro é erotização. Se arrumar para o outro envolve conquista. Então já pega essa dica e coloca hoje em prática. Débora, mas eu não vou sair, não precisa. Coloca isso hoje em prática para receber o seu parceiro, para receber a sua parceira, você cheiroso, você cheirosa. Diga para o outro, olha, eu fiz isso por você e para você. Isso encanta. E como eu sempre costumo dizer, o sexo ele começa fora da cama, inclusive no autocuidado. O segundo aspecto, por que o sexo cai na rotina, é o escasso e novo. Como assim? Tudo que é novo, tudo que é escasso, tem um gostinho diferente. Sabe aquela coisa que a gente fala, nossa, mas no começo do relacionamento parece que tudo era mais fácil, parece que tudo era mais simples, parece que tudo era mais automático, o sexo também era mais automático. Pois é, isso existe frente ao que é novo e ao que é escasso. E no começo do relacionamento existe a novidade. E sabe essa experiência de quando a gente compra um carro novo, a experiência de quando a gente compra uma casa nova? Não que as pessoas sejam um bem material, mas o processo cerebral
é o mesmo. Esse processo cerebral é o processo do novo e eu quero aproveitar o novo. Então, quando a gente está em um relacionamento novo, esse outro é tudo uma novidade para nossa mente, então é tudo muito automático. Só que depois de um tempo já não é tão automático assim. Por quê? Porque existe a transição da paixão para o amor. Na paixão existe essa intensidade, existe esse processo que é mais automático, mais desejo, mais novidade. Então é tudo muito fácil, entre aspas. Depois de um tempo de um relacionamento longo, a paixão, que era mais avassaladora, aquela mais intensa, ela vai perdendo espaço e ela vai dando espaço ao amor. O que é o amor? É algo mais sólido, é algo mais sustentado, é algo mais solidificado, mas é menos intenso. E aí nessa menor intensidade, o sexo ele acaba sendo influenciado e muitas vezes a gente entende que está na rotina. Então, comece a aprender a como você pode deixar o seu relacionamento mais gostoso. Ele não é novo, mas o que pode ter de novidade? Ele não é escasso, mas o que pode ter de escassez? Então dá para você deixar o seu relacionamento mais íntimo, mais gostoso, mais satisfatório, trabalhando pontos de novidade. É o que as pessoas costumam chamar de como sair da rotina. Só que o grande desafio é que a gente não consegue sair da rotina, a gente consegue renovar a nossa rotina. A gente consegue colocar coisas novas na nossa rotina. Um restaurante diferente, um sair para casal, vestido para o encontro de casal. Aliás, já fica a minha dica, né? A próxima vez que você for sair aí com o seu bem, né? Lembre-se sempre que o sexo ele começa muito antes da relação sexual. Então, se vista para o outro, vá para um encontro para o outro como se você estivesse indo lá no seu namoro. Não que você vá resgatar o namoro, mas que você vai resgatar as coisas que faziam parte do namoro. Isso faz total sentido para uma boa resposta sexual e para o sexo aí ele entrar numa rotina mais gostosa. E um terceiro aspecto que faz o sexo entrar numa rotina, mas lembrando que é a rotina chata, é o casal ele não trabalhar o seu padrão erótico. Calma que eu vou te explicar. Né? Muitos casais eles acabam trabalhando outras fases e outros pilares dos seus relacionamentos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os 3 pilares de um relacionamento que vocês vão entender melhor. Mas aqui, muitos casais eles acabam abandonando o papel homem e mulher da relação. À medida que o tempo vai passando, esse casal ele vai colocando na imagem de homem e mulher uma imagem de pai e filha, de mãe e filho. A mulher se torna mãe do seu marido, o homem se torna pai da sua mulher, ou até mesmo um relacionamento entre 2 amigos. E aí o casal ele vai deixando o papel homem e mulher de lado, ele vai colocando outros papéis, assim como o papel de pai dos meus filhos, de mãe dos meus filhos. Esses papéis eles não remetem à erotização. Esses papéis remetem a muito mais a uma afetividade. Então, cadê o olhar erótico que você tinha pela sua parceria? Onde está? Se você fala assim, Débora, eu não sei, comece a se fazer essa pergunta. Onde está o seu olhar erótico para a sua parceria? O que faz você olhar para a sua parceria com desejo erótico? Sabe? Qual é a roupa que você vê a sua parceria usando que te dá um prazer erótico? Qual é o comportamento que você vê o seu parceiro e a sua parceira tendo que dá um prazer erótico, um desejo? Porque o sexo para acontecer ele tem que ter desejo. E o desejo para acontecer ele tem que ter admiração. E essa admiração envolve uma admiração erótica. Então se você está vendo, está percebendo muito o seu parceiro e a sua parceira com uma outra imagem que não seja a imagem erótica, então pode ser aí a explicação do sexo ter caído na rotina. Então começa a perceber esses pontos para você mudar. E em quarto aspecto, tão importante quanto, é que o casal ele não equilibra os 3 grandes pilares do relacionamento que acaba influenciando no sexo, né, e no sexo saudável. Todo casal ele tem grandes 3 pilares para ele trabalhar. A gente tem o pilar afetivo, o pilar erótico e o pilar sexual, que é o sexo em si. Muitas vezes a gente olha tão somente para o próprio sexo, a gente esquece de olhar para os outros pilares, que é o pilar afetivo e o pilar erótico.
Então, o que é a afetividade? A afetividade é tudo que remete a carinho, é tudo que remete a cuidado. Frases do tipo, olha, eu fiz o café para você, coloquei a sua roupa na gaveta, lavei o carro para você, dei carona, alguma coisa nesse sentido, que remete a carinho. Aqui não tem erotização. Se o afetivo ele for nutrido sozinho, o casal ele vive como amigos. Então não é interessante. É importante que você possa nutrir a afetividade, mas também a erotização. O que é erotização? A erotização é tudo o que acontece para o sexo, mas antes do sexo em si. Tem a ver um pouquinho que eu falei anteriormente sobre perfume, sobre roupa, sobre comportamento, sobre mensagens eróticas e uma série de coisas nesse sentido. É o que acontece antes do sexo, é beijo, é abraço, é pegada, é mensagem, entende? O que é erótico para você? Imagina que você estivesse, eu não sei você, né, qual a sua idade. Quando eu comecei a namorar lá com os meus 15 aninhos, então era a época que a gente só dava uns amassos e a gente não tinha ali grandes contatos sexuais, né? Mas mal eu sabia que aquilo já era sexo, só que só não com penetração. Pois bem, imagina que você fosse namorar a sua parceria e que você não fosse ter um sexo com penetração. O que você faria? Você iria beijar, você iria morder, você iria passar a mão, você iria dar presentes, você iria fazer o que remete à erotização e à conquista? Tudo isso é erotização. E sexo é literalmente o sexo em si, é o que acontece na cama. E por que muitas vezes o sexo ele entra numa rotina e essa rotina é disfuncional? Porque o casal ele deixa o sexo entrar num processo como que automático. O casal ele não nutre, ele não coloca coisas que ele gosta ou ele não tira coisas que ele não gosta na relação e simplesmente espera que o tempo dê jeito a tudo. E na verdade não é assim. O sexo na nossa vida ele tem que ser nutrido como todas as outras áreas. Todas as outras áreas. Se a gente quer ter um corpo bonito, a gente tem que cuidar desse corpo. Se a gente quer ter uma saúde bonita, a gente tem que cuidar dessa saúde. Então o que você tem feito com o sexo lá na cama? É importante que o casal ele saiba trocar carícias e entender também as mudanças da fase, com 10, com 5, com 2, com 30 anos de casamento. Como é que você sabe disso? Comece a perceber o que você gosta e o que você não gosta na relação sexual e leve isso para a cama com a sua parceria. Tenha essa liberdade com a sua parceria. Quando você vai nutrindo esses pontos, você vai tirando esse sexo dessa rotina disfuncional que muita gente imagina e que muita gente inclusive vive. Então eu diria que se fosse para eu fazer um resumão desse vídeo, por que o sexo cai na rotina? O sexo cai na rotina porque a gente abandona ele. O sexo cai na rotina porque a gente não cuida dele, a gente não olha para ele. A gente tem a crença de que vai acontecer automático, afinal é instinto. Não é. A gente tem que nutrir e nutrir dá trabalho. A pergunta que eu tenho para você é: você está disposto a nutrir essa relação sexual? Se você quer saber mais conteúdo sobre relacionamentos e sexualidade, inscreva-se no meu canal, ative o sininho porque toda semana vídeo novo para você. E aqui embaixo desse vídeo você conhece mais sobre os meus tratamentos online e presencial. Só você clicar no link aqui embaixo. Então, já deixo o meu convite para você assistir o meu próximo vídeo. Até lá, um grande abraço!